Muito bem, pessoal, vamos lá. Redação dissertativa argumentativa, a gente vai falar dos tipos de textos principais aqui para você identificar quando vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo é um tipo de texto, tá? Só que a gente vai estabelecer a diferença que há entre um texto narrativo, um texto descritivo e um texto dissertativo. Esses são os textos principais onde os candidatos mais confundem, né? Existem outros tipos de textos, mas os outros, por exemplo, poesia, rima, né, texto injuntivo, como bula de remédio, por exemplo, certamente você não vai desenvolver no seu texto. Esses três confundem um pouquinho, por isso que eu vou mencionar aqui, para você não confundir mais. Tá? Então, a tipologia textual, por exemplo, que nós vamos trazer num texto narrativo, ele tem essas características. O que significam essas características? Significa que nós vamos encontrar no nosso texto, num texto, quando ele é narrativo, eu vou ter que ter lá o narrador, vou ter que ter o enredo, que é a história, né? Eu tenho que ter os personagens, tem que ter em que momento isso acontece e o espaço, né? Se é numa casa, se é num campo, se é, numa sala, enfim, tanto faz, né? Por exemplo, olha só. Havia uma pessoa parada num ponto esperando seu ônibus passar. Foi então que outra pessoa chegou e lhe perguntou se o 907 já havia passado. Em seguida cheguei e ouvi a pergunta sendo feita. Fiquei aguardando a resposta, pois para mim o 907 servia. Então, olha só as características desse texto aqui. Ó. Tem um narrador, né? Tem alguém narrando ali, que no caso é o narrador em primeira pessoa, é o narrador personagem. Tá? Por que é chamado narrador personagem? Porque está narrando, está participando também. Então, a gente vai chamar isso aqui de narrador, ó, personagem. Personagem, tá? O narrador personagem, se eu escrever melhor aqui, ficou feio isso aqui, né? O narrador chamado narrador personagem, ó, ele é o seguinte, ele faz parte da narrativa, tá? Então ele conta a história e ele mesmo faz, tá vendo aqui, ó? Cheguei, ouvi. Então nós temos aí a primeira pessoa, essa primeira pessoa do singular indica que o narrador é personagem, ele faz parte da história também, tá? Tem um enredo, tem a história, né? Você lê o texto, você entende, identifica o que está acontecendo. Tem os personagens ali, a pessoa, né? Tem o eu, né? Na primeira pessoa, cheguei, ouvi. Tem o tempo ali, né? Havia uma pessoa, em seguida, havia no passado, em seguida. Tem o espaço, né? Isso acontece provavelmente numa rua. Tá? Então, esse tipo de texto você não pode desenvolver quando a sua redação for dissertativa, senão você vai fugir à tipologia textual. Texto descritivo, ele vai apresentar a descrição de qualquer elemento, como o próprio nome diz, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um local, pode ser qualquer coisa. Na descrição é possível encontrar as percepções sensoriais. Né? O que significa isso? São as impressões sobre os aspectos que envolvem o texto, né? Como os detalhes, pormenores daquilo que está sendo descrito. E é muito comum também no texto descritivo, ele conter determinados elementos linguísticos, como, por exemplo, o uso de adjetivos, verbos de ligação, metáforas, comparação. Ó, vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Ó. Na entrada da casa havia uma porta entreaberta. Então, aqui já traz a primeira impressão sensorial, a percepção sensorial, né? Ele mostra aqui, o autor do texto, ele mostra que a porta está entreaberta, ele já utiliza aqui um adjetivo, né, que vai trazer essa imagem da porta. Aí vem lá, continua. Batentes coloridos, tá vendo? Cortina esvoaçante, balançava de dentro para fora da janela cravada de ouro e diamantes. Aqui está trazendo a descrição de uma janela, está trazendo a descrição da casa, da porta, os batentes, né? Então aqui a gente tem essas características aqui. Apresentou isso, o seu texto é descritivo. Então cuidado, o seu texto aqui, nosso objetivo é o dissertativo, que é esse aqui, ó. Tipo de texto que apresenta opinião sobre algum tema ou algum assunto. A intenção é defender a ideia por meio de argumentações. O objetivo é convencer o leitor. Normalmente o dissertativo ele é argumentativo. Por quê? Porque para ser dissertativo eu tenho que trazer uma argumentação para persuadir o leitor. Olha o exemplo aí, ó. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, pois tem havido muitas guerras. Se as pessoas fossem mais compreensíveis e respeitassem as opiniões alheias, muitos conflitos seriam evitados.
Ó, vejam que o texto dissertativo, uma das características é você discutir com esse texto. Tá? Ó, você vai discutir. O que é que discutir? Discutir significa o seguinte, ó, eu posso concordar, por exemplo, ó, o mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição. Ok, concordo com isso, verdade. Ó, concordo. O mundo está acabando. Aí ele vem lá, pois tem havido muitas guerras. Aí eu já posso discordar, tá vendo? Já estou discutindo o texto. Ó. Então, não acho que é por causa de guerra. Guerra sempre existiu. Então, quando você começa a discutir com o texto, esse texto é certamente um texto dissertativo. Fechado? Abraços para vocês aí. Fica comigo, tem mais regrinha aí para dissertação. Não vamos esquecer, hein? Eu vou apresentar textos para vocês aqui identificarem características, redações prontas aqui, com modelo de correção, etc. Primeiro vamos para a parte técnica, a parte um pouquinho mais chata da redação, que é você identificar esses elementos técnicos. Depois a gente vai para a prática, tá bom? Então até lá.